Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral. Cumprimento a todos os presentes. Havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da 23ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. Sobre a mesa encontra-se a ata da 22ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de julho. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada. Passo aos comunicados da presidência. Senhores conselheiros, trago para conhecimento de Vossas Excelências informações extraídas do novo sistema de gerenciamento de multas do Tribunal. A nova sistemática entrou em vigor no dia 1º de junho, com o objetivo de facilitar a gestão das multas aplicadas pela Casa, além de oferecer ao apenado a possibilidade de parcelamento automático do débito, desde que o valor das parcelas seja inferior a 150 UFESPs. Até a data de ontem, dia 28 de julho, o sistema registrava 333 multas cadastradas, sendo que já existem multas pagas no novo sistema. Eu ressalto também que amanhã, dia 30 de julho, estarei em Rifaina, no 10º encontro do 19º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. Será um prazer contar com a presença de Vossas Excelências. Esses são os comunicados da presidência. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Conselheiro Alexandre Sarquis. Excelentíssima senhora conselheira presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhor procurador-chefe, senhor secretário, para quebrar um pouco o protocolo e sugerir uma moção de agradecimento, Excelência. Hoje, dia 29 de julho, é o último dia de atividades do Centro de Convivência Dona Maria Zancanera. Desde 1982, o Tribunal manteve esse centro, que realizou essa atribuição que é aglutinar a família, que é aproximar as mães dos seus filhos, que é humanizar o serviço. Manter o estado de coisas era um sonho que todos nós tínhamos, mas nesse jogo de possibilidades e impossibilidades do orçamento público, a insubsistência de meios não permitiu que o sonho prevalecesse. E o destino incumbiu a mim, que estou aqui, enquanto pai de 2 vidas que foram assistidas pelo Centro de Convivência Infantil, dar voz a tantos outros beneficiados e agradecer à instituição, agradecer aos senhores por terem viabilizado que eu e outros servidores experimentassem essa comunhão. E, além de agradecer ao plenário, eu sugiro uma moção de agradecimento às pessoas que mais diretamente participaram do projeto. Eu tenho uma relação aqui, senhora presidente, Arnaldo Baroni, Lídia Haddad, Zilda Cunha, outros tantos. Então, é isso que eu sugiro, uma moção de agradecimento. Tenho certeza que todos compartilhamos dessa moção de agradecimentos. Tenho certeza também que os filhos dos nossos funcionários serão bem acolhidos também lá na nova creche, no convênio que foi firmado com a Secretaria da Fazenda, a creche da Fazenda aqui em frente ao Tribunal de Contas. A palavra continua livre aos senhores conselheiros. Não havendo dela quem mais queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos, a presidência indaga ao doutor representante do Ministério Público de Contas se requer vista ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes da pauta do dia. Excelência, bom dia. Não há interesse em sustentação oral ou vista específica nos processos da pauta de hoje? Perfeitamente. Passamos, então, à análise dos exames prévios de edital, sessão estadual. Primeiramente, com a palavra o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora presidente, eminentes conselheiros e procuradores, senhor diretor-geral, cumprimento a todos presentes também. Eu relato um pregão eletrônico número 7 do CONDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu antecipei aos senhores conselheiros a íntegra do relatório, bem assim antecipei também o voto que dá pela improcedência da representação, acompanhando dessa maneira o que foi apurado na instrução. Pela improcedência da representação, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o conselheiro Alexandre Sarquis.
para o item 4243, 15, 4447, conhecimento que, em face de anulação do certame, declarei extinto o exame prévio de edital que existia contra o pregão 12 de 2015 da FAPESP. Para conhecimento. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Passamos agora à ordem do dia, sessão estadual. Para relatar o item 1, a palavra retorna ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. São recursos ordinários do DR, em matéria contratual. Já encaminhei também aqui relatório. A matéria é muito simples, se trata aqui de avaliar as consequências da acessoriedade em matéria já julgada irregular. Não há como acolher o recurso. Conheço, nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Para o item 2, a relatoria do conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, os eminentes procuradores, todos os presentes. O item 2 é a ação de rescisão de julgado, movida pela Unicamp e pelo magnífico reitor, à época dos atos examinados, com o propósito de desconstituir acórdão proferido que negou provimento a recurso ordinário, mantendo o decreto de irregularidade de parte das admissões promovidas pela Universidade no exercício de 2003. A instrução converge para o decreto de carência do direito de ação. Os atos de admissão foram reprovados por esse tribunal em função de desconformidade com o preceito estabelecido no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, porquanto não demonstrada concretamente a necessidade temporária de excepcional interesse público. A pretensão dos autores realmente denota caráter recursal, insuscetível de apreciação em sede de ação autônoma de impugnação de julgado. Não conheço da rescisória. Pelo não conhecimento da ação, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para relatar os itens 3 e 4, a palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, exame recurso ordinário interposto por Eldorado Refeições, empresa contratada em fase de decisão que julgou irregulares esquemas litígios relativos ao contrato celebrado pela penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira de Araraquara. Na análise da matéria, a Secretaria Técnica da TJ, Procuradoria da Fazenda, MPC-SDG, concluiu pelo conhecimento e não provendo recurso. O relatório. Em preliminar, conheço o recurso. Conhecido. No mérito, as irregularidades que viciaram a licitação, contrato, primeiro termo aditivo, macularam todos os demais atos. Assim também entende a Secretaria Técnica da TJ, Procuradoria da Fazenda, MPC-SDG. Portanto, pelo não provendo recurso. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. O item 4, recurso ordinário interposto contra a decisão com irregulares de pregão eletrônico entre a Sabesp e o consórcio MD. A douta Procuradoria Federal Estadual opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Já digo no Ministério Público de Contas, pelo conhecimento e não provimento em razão da recebibilidade da cláusula vitalícia. SDG posiciona pelo não provimento. É o relatório. Em preliminar, conheço do apelo. Conhecido. No mérito, observa a ausência de qualquer disputa em objeto que envolve serviços comuns. Aqui, senhores conselheiros, de 33 empresas que retiraram o edital, apenas uma apresentou proposta de universo de 355 empresas do Estado de São Paulo que têm o perfil para realizar esse serviço. Diante do exposto, e mais do que consta nos autos, acolho manifestações convergentes MPC-SDG e voto pelo não provimento do recurso. Mas afasto de suas razões de decidir a impropriedade concernente à exigência de certidão negativa de débitos para fim de regularidade fiscal, bem como a exigência de apresentação de atestado comprovando a execução de 50% do objeto em 10 meses, e mantenho-se, de resto, a decisão recorrida. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 5 e 6, a palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, demais presentes. Item 5, em exame recurso ordinário interposto pela Fundação para Remédio Popular, a FURP, contra a acórdão da segunda Câmara, que julgou irregular
o segundo termo aditivo a contrato julgado regular, celebrados entre aquela fundação e Convida Alimentação Limitada, objetivando a prestação de serviços de nutrição e alimentação. A instrução é dividida, relatório e voto disponibilizado, em preliminar pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, meras oscilações de preços de mercado não são suficientes para caracterizar a hipótese legal que autoriza o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, neste caso concedido pouco mais de 4 meses após sua assinatura. Ante o exposto, acolho as manifestações da chefia da TJ e da PFE e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão, votação, aprovado. Item 6, em exame, ação de rescisão, ajuizada pela Procuradoria da Fazenda do Estado, objetivando a desconstituição de decisão que determinou o registro do ato de aposentadoria de Maria Isabel Ribeiro de Carvalho Silveira Bueno, assistente social judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relatório e voto disponibilizado. Em preliminar, a ação foi proposta por parte legítima e tempestiva e se fundamenta na apostila retificatória de aposentadoria editada em razão de decisão judicial transitada em julgado. Assim, tal apostila pode ser aceita como documento novo, porquanto possui eficácia sobre a decisão exarada. Voto pelo conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, o Tribunal de Justiça não reconheceu o vínculo empregatício anterior à servidora, com isso foi emitida a apostila retificatória, cancelando sua inatividade e determinando o retorno ao exercício de suas funções. Assim, eu voto pela procedência da ação de rescisão em apreço para o fim de reformar parcialmente a decisão reincidenda e julgar ilegal a aposentadoria da senhora Maria Isabel Ribeiro de Carvalho Silveira Bueno, cancelando-se, via de consequência, o registro do correspondente ato perante esta Corte de Contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 7 a 9, a palavra do conselheiro Alexandre Sarquis. O item 7, eu peço a reinclusão automática na próxima sessão, Excelência. É regimental. Relato o item 8. Recurso ordinário interposto pela Prodesp e pelo diretor administrativo e financeiro e a especialista gerencial contra a decisão que julgou irregulares o pregão eletrônico e o contrato entre Prodesp e Itaseg Vigilância Patrimonial, aplicando multas individuais de 160 UFESPs. A decisão teve por fundamento o fato de que a empresa contratada havia sido sancionada com a pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com esteio no inciso 4º do artigo 87 da 8666. Destacou a Prodesp que houve consulta formal ao site Sanções Administrativas, ao ABEC e ao sistema CADIM do Estado de São Paulo, não constando apontamentos, e que o contrato foi rescindido unilateralmente. Os recorrentes arguíram duas preliminares. Na primeira, sustentaram a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa por terem havido apenas a requisição de informações técnico-institucionais. Na segunda preliminar, aduziram que a decisão não motivou os fatos que levaram à aplicação da multa. Não teria havido subsunção a nenhuma norma geral de obrigação de não fazer. Quanto ao mérito, impugnaram o alcance da pena de declaração de inidoneidade. A assessoria técnica e PFE manifestaram-se, junto com a chefia e a assessoria técnica, a assessoria técnica PFE pelo provimento dos recursos, a chefia da assessoria técnica pelo provimento parcial dos recursos para fim de serem excluídas as multas. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento. Os autos constaram da sessão de 1º de julho de 2015, houve sustentação oral pelo advogado dos interessados e pelo Ministério Público de Contas. O parquet pleiteou o envio dos autos ao titular da ação penal para pesquisar a ocorrência da conduta de que trata o parágrafo único do artigo 97.
Passo ao voto. Esclareço que a preliminar eu vou abordar em 3 partes, caso Vossas Excelências não vejam óbvio. Em primeiro lugar, a peça foi manejada tempestivamente por sujeito legitimado e animado de pretensão apta a ser alcançada por via do provimento jurisdicional. Quanto à primeira preliminar arguida, há de se considerar o teor do termo de ciência e notificação, que foi assinado pelo diretor administrativo financeiro à época e pela especialista gerencial à época, consoante folha 168. A jurisprudência do Judiciário Paulista ampara tal modo de proceder. Quanto à segunda preliminar, a legislação é copiosa em disposições vedando a contratação de impedidos, tratando o tema, inclusive, penalmente, no artigo 97. Em suma, rejeito as preliminares e voto pelo conhecimento dos recursos. Pelo conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, filia-me integralmente ao pronunciamento da chefia de assessoria técnica. A licitação e o contrato estão contaminados por vício insanável. A empresa Itaseg Serviço de Vigilância havia sido sancionada pela Prefeitura Municipal de Botucatu nos termos do inciso 4º do artigo 87. A única hipótese de sanção que, praticada por uma pessoa, projeta seus efeitos sobre todas as demais federadas. Sob outro aspecto, os elementos trazidos à colação pelos recorrentes evidenciam que as multas devem ser afastadas com a transformação da sanção em recomendação, pois não cabia aos gestores, senão o atendimento às orientações do órgão a que se encontravam vinculados. Assim, voto pelo provimento parcial dos recursos, tão somente para o fim de excluir as multas individuais de 160 UFESPs. Esse é o voto. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 9, em apreciação, recurso ordinário interposto pela Metrô, ex-diretor de assuntos corporativos, ex-diretor de operações, contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato celebrado com a empresa Inspector Engenharia, para execução de serviços de engenharia na linha 5 e linha 2, com a aplicação de multa de 400 UFESPs aos ex-diretores, a hora recorrentes. A irregularidade em razão do descumprimento do item 10.5 do edital, que determinou que a concorrente apresentasse documento comprovando ser autorizada a emitir certificação. A Procuradoria do Fazenda do Estado manifestou-se pelo não provimento dos recursos. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, é incontroverso que a empresa Inspector não demonstrou o cumprimento do item 10.5 e ainda assim restou contratada. Sorte que voto pelo não provimento dos recursos. Pelo não provimento, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Assim encerramos a nossa pauta estadual. Eu agradeço a presença e participação do Dr. Luiz Menezes Neto, procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, a nossa pauta municipal. Analisamos primeiro os exames prévios de edital. Com a palavra, o conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Citadino. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor Procurador-chefe da Fazenda, do Ministério, ou melhor, do Ministério Público da Fazenda já terminou. Primeiro, é uma representação contra a contratação da empresa municipal de Bauru. Propõe o recebimento do plenário, a matéria como exame prévio, determinando a suspensão e terá o rito próprio do exame prévio. Em discussão, votação, aprovada a proposta. Agora, a segunda questão é uma impugnação que houve a contratação da Prefeitura de Iracemápolis pela comercial João Afonso, do conhecimento ao plenário que determina o arquivamento, perda de objeto. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Com a palavra agora o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Apenas, senhora Presidente, para solicitar o referendo do egrégio plenário as medidas que adotei nos pregões 52/2015 de Aguaí e o pregão presencial 104/2015 da Prefeitura de Itapetininga. Em discussão, votação, referendados. Com a palavra o conselheiro Renato Martins Costa. Senhora Presidente, para referendo, atos que pratiquei nos TC 5507, representação contra a tomada de preço 5/2015 da Prefeitura de Guapiara, e 5551, representação contra a concorrência número 5/2015 da Prefeitura de Rio Claro. Em discussão, votação, referendados. Suspensão, no TC 5639, apresentação contra o pregão presencial 21/2015 da Prefeitura Municipal de Iperó,
proponho o deferimento de liminar e processamento da matéria como exame prévio de edital. Em discussão, votação, aprovado. Trago a conhecimento de Vossas Excelências que no TC 5456, representação contra o pregão presencial 11/2015 da Câmara Municipal de Barueri, e 4354, representação contra o pregão presencial 67/2015 da Prefeitura de Boituva, julguei ambos processos sem resolução de mérito como extintos, tendo em vista no processo de Barueri a sua anulação e no processo de Boituva a sua revogação. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Decisões de mérito. TCs 3701, 3709, representações contra o pregão presencial 36/2015 da Prefeitura de Atibaia, tem como objeto o registro de preços de serviços de locação de veículos. A instrução é pela procedência parcial e meu voto assim igualmente conclui, determinando que a Prefeitura promova as seguintes retificações: adote modalidade de disputa diversa do sistema de registro de preços, suprima a exigência de qualificação técnica específica em locação de veículos com gerenciamento informatizado, estabeleça a quilometragem estimada a ser percorrida para cada veículo, retire a necessidade de apresentação de fotos da sede da licitante, permita a comprovação da posse dos bens por qualquer meio juridicamente possível e revise a redação das cláusulas relacionadas à responsabilidade pela guarda e especificação dos veículos. Em discussão, votação, aprovado. TC 3842, representação contra o pregão presencial 31/2015 da Prefeitura de Cajati, objeto, serviços continuados de transporte de estudantes. A instrução converge no sentido da improcedência da representação. E o meu voto conclui no mesmo sentido, acompanhando a unânime instrução, cassando a liminar de início deferida e julgando o pedido inicial como improcedente, sem prejuízo de recomendações. Em discussão, votação, aprovado. E, por fim, os TCs 3595 e 3639, representações contra a concorrência número 1 de 2015 da Câmara Municipal de Montemor, que tem por objeto a construção do prédio daquela edilidade. A instrução é convergente no sentido da procedência parcial. O meu voto acolhe parte dos pedidos formulados, determinando à Câmara Municipal que retifique o edital a fim de que as parcelas eleitas como de maior relevância e valor significativo, descritas na linha C do item 613, sejam apreciadas somente para o fim de aferição da qualificação técnico-profissional. Deve ainda suprimir das correspondentes descrições dos itens as especificações questionadas pelas representantes, exigindo comprovação de capacitação por meio de atestados genéricos de fornecimento de elevador, divisória, laje pré-fabricada e sistema de ar-condicionado. Deve também suprimir da parte final da linha A1 a expressão com data de registro superior a 30 dias da data desta publicação, suprimindo da parte final do item 10.1, por fim, a expressão com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos preços ofertados e ou contratados, adotando as providências legais cabíveis para a desclassificação de propostas comerciais e ou rescisão contratual. Estas as determinações do voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, submeto ao referendo desse plenário a decisão de paralisação do pregão presencial promovida pela Prefeitura de São Sebastião, que deseja adquirir material de escritório pedagógico através do registro de preço. Submeto o referendo à paralisação. Em discussão, votação, referendado. Conforme o relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, proponho o recebimento como exame prévio das representações com o edital do pregão presencial da Prefeitura de Louveira, objetivando a contratação da empresa especializada na prestação de serviço de administração, gerenciamento, emissão, fornecimento, documentação, de alimentação, vale-refeição, por meio de cartões magnéticos ou eletrônicos. Em discussão,
Votação. Aprovada a proposta de suspensão. Para julgamento, representação formulada contra o edital de concorrência promovida pela Prefeitura de São Carlos, objetivando o registro de preços de peças, acessórios e componentes para manutenção de corretiva e preventiva de veículos da frota municipal. Conforme o relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, considero procedente a representação e determino que a Prefeitura de São Carlos, se deseja prosseguir com o certame, retifique o edital para que sejam reformuladas composições de lotes do objeto com vista a ampliar a competitividade. 2. Defina critérios de julgamento das propostas nos termos da jurisprudência passiva dessa Corte. 3. Exclua o requisito contido no subitem 18.6 do edital, limitando-se a exigir somente o dispensável atendimento da necessidade de administração. É o voto. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Agora, senhora presidente, para julgamento, representação contra o edital da concorrência da Prefeitura de Jundiaí, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção de áreas verdes, vias, jogadores públicos do município. Conforme relatório e voto já disponibilizado a Vossas Excelências, eu dou procedência parcial às representações formuladas e determino que a Prefeitura de Jundiaí, que, caso prossiga com o certame, promova a retificação do edital, conforme as certificações disponibilizadas e voto encaminhado a Vossas Excelências. É o voto. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Para julgamento, representação formulada contra o edital de pregão presencial da Prefeitura de Pindamonhangaba, objetivando o registro de preços para aquisição de materiais de expediente. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, considero parcialmente procedente a representação formulada e determina que a Prefeitura de Pindamonhangaba, que, caso prossiga com o certame, promova a retificação do edital, conforme voto encaminhado previamente a Vossas Excelências. E recomenda à Prefeitura também que reestude o momento de comprovação dos certificados florestais. É o voto. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Agora, a representação, trago para julgamento a representação formulado contra o edital de pregão presencial promovido pela Prefeitura de Ilhabela, que deseja adquirir um veículo 0 km. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, considero procedente a representação formulada e determino a Prefeitura de Ilhabela que, caso prossiga com o certame, promova a retificação do edital para que estabeleça licitações mínimas usuais de mercado para o produto licitado. É o voto. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo. Submeto a este plenário o TC 546315, que trata de proposta de suspensão do pregão 11115 da Prefeitura de Sorocaba, que tem por finalidade a locação de veículos adaptados, sem limites de quilometragem, para transporte de pacientes. É a proposta. Em discussão, votação. Aprovada a proposta de suspensão. Comunico a Vossas Excelências que declarei extintos os processos TC 3760, 446815, sem julgamento de mérito das prefeituras de Bertioga e Itaju, em virtude da desconstituição dos certames. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Para julgamento, os TCs 2679, 2910, 3061 e 3031 de 2015, que tratam do edital da concorrência 12114 da Prefeitura de Taubaté, que tem por finalidade a outorga de parceria pública e privada na modalidade de concessão administrativa para a prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com a execução de obras de infraestrutura, incluindo sistemas de tratamento. Relatório e voto já disponibilizados. Os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência parcial das impugnações, e o meu voto segue no mesmo sentido. A Prefeitura de Taubaté havia lançado o edital anterior, ao hora em exame, em que foram consideradas parcialmente procedentes as representações. Em vista disso,
alguns questionamentos já foram analisados e considerados improcedentes, e outros não constavam na primeira versão, não cabendo nova apreciação. Em relação à atual versão, a administração fez as alterações determinadas, exceto quanto ao índice de endividamento adotado, menor ou igual a 0,3. Em suas justificativas, a administração não demonstrou que o patamar eleito preservaria a competitividade, e a unidade de economia da TJ, em breve levantamento realizado com algumas empresas do setor, apurou que somente 2 atenderiam o solicitado e que, se considerada a exigência cumulativa com o patrimônio líquido mínimo de R$ 25.900.000, somente uma estaria plenamente apta a participar, de forma isolada do certame. Além disso, observo que até o índice de 0,5, razoável à maior parte dos segmentos da atividade econômica, se mostra excessivo, porque alijaria da disputa 5 das 9 empresas analisadas. Desta forma, inegável que o índice em questão deve ser alterado, adequando ao ramo de atuação que se pretende contratar. No mais, considero que a administração deve avaliar a pertinência de se manter o montante estimado das contraprestações em face da projeção das receitas correntes líquidas futuras, notadamente no cenário econômico atual, em que se observa relevante queda de arrecadação. Ainda que a Prefeitura alegue que a contraprestação estimada corresponderia, no primeiro ano, em 4,1% da receita corrente líquida, a assessoria técnica, considerando a receita corrente líquida atual do segundo bimestre de 2015, obteve um comprometimento de 5,5%, chegando a apontar, em hipótese mais severa, 6,03% da receita corrente líquida, o que indica risco real de um município vir a se enquadrar na hipótese do artigo 28 da Lei Federal número 11.079 de 2004. Contudo, qualquer das situações deve ser analisada com reservas, pois construídas com base em estimativas e projeções, que só se concretizarão com o valor da contraprestação ofertado pela licitante vencedora, o que poderá ser avaliado no exame regular do contrato que vier a ser celebrado, bem assim das contas municipais. Assim sendo, considero parcialmente procedentes as impugnações, devendo a administração retificar o edital nos termos constantes no corpo do voto. Proponho ainda a aplicação de multa ao responsável no valor de 160 UFESPs por não atendimento de decisão deste tribunal no que se refere ao índice de endividamento. É um voto que está em discussão, em votação. Aprovado o voto do conselheiro relator. Para julgamento, os TCs 2722, 2729, 15, que tratam do pregão presencial 0515 da Prefeitura de Ubatuba, que tem por finalidade o registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis. Conforme relatório e voto já encaminhados, considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas parcialmente procedentes às impugnações, devendo a administração, para dar seguimento ao certame, retificar o edital, considerando para tanto os termos e as recomendações constantes no corpo do voto. É como voto. Em discussão, votação, aprovado. Trago para julgamento os TCs 2858 e 2861/2015, que examinam o edital do pregão 0615 da Prefeitura de Porto Feliz,
cujo objeto é a prestação de serviço de transporte de alunos. Relatório e voto previamente disponibilizados. Considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas parcialmente procedentes as impugnações. A administração, sem que houvesse previsão no edital, não permitiu que um mesmo representante realizasse a vistoria por duas empresas distintas. Observo que a legislação não estabelece vedações da espécie e entendo ser de interesse da própria licitante nomear um procurador de sua estrita confiança para o feito. Aliás, traçando-se um paralelo com a jurisprudência desta Corte, que refuta a indicação pela administração de profissional específico para a realização da visita técnica, pois se trata de encargo exclusivo da licitante e que considero que também a ela compete escolher o representante que julgue o mais adequado para a tarefa. É como voto. Em discussão, votação, aprovado o voto. Com a palavra agora o conselheiro Alexandre Sarquis. Trago inicialmente, TC 5603-15, uma proposta de suspensão da concorrência da Prefeitura de Rancharia para a execução de obras de construção de creche e escola. O que se tem é a ausência de informações quanto à fonte da planilha de preços, exigência de visita técnica, cronograma físico-financeiro se reporta ao ano de 2014. Fundado na cautela, propõe a suspensão do procedimento. Em discussão, votação, aprovada a proposta de suspensão. O item, o TC 5540-15, também é uma proposta de suspensão do pregão 25615 para registro de preços para aquisição futura e parcelada de material de escritório e escolar. A regra impugnada é: poderão participar deste pregão apenas micro e pequenas empresas. Haveria, então, um equívoco da administração ao restringir a participação ampla de interessados, vez que o próprio edital define o valor estimado em R$ 131 mil. Proponho, então, fundado na cautela, que se suspenda o procedimento. Voto que está em discussão, votação, aprovada a proposta de suspensão. 5509, peço referendo para a decisão mediante a qual foi determinada a suspensão liminar do pregão presencial 50 de 2015 da Prefeitura de São Luís de Paraitinga. Peço referendo. Referendado. Para julgamento, 435315, representação contra pregão presencial 16 de 2015 da Prefeitura de Guaraí para a contratação de empresa de transporte de alunos na rede municipal. Os itens impugnados foram 816A e 11.2H do edital, onde se proíbe a utilização de veículos providos por leasing ou financiamento e se exige a cópia autenticada do certificado de propriedade dos veículos. Também há caráter restritivo no volume de documentos que deverão ser entregues no prazo de 3 dias corridos para assinatura do contrato. E seria exíguo o prazo de 5 dias para assinatura do contrato. O Ministério Público manifestou-se pela procedência. Preliminar, peço referendo para a decisão mediante a qual foi suspenso o procedimento. Referendo. Referendado. No mérito, é procedente a representação. Vou encurtar razões. Eu voto pela procedência, devendo a Prefeitura Municipal de Guaraí proceder uma ampla revisão e não mais seja proibida a utilização de veículos a partir de leasing ou financiamento. Esse é o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, exame prévio de edital do pregão 36 de 2015 da Prefeitura de Nova Odessa para registro de preços para futuras e eventuais aquisições de hortifruti granjeiros. Reclamou-se da composição do objeto ao agrupar itens de segmentos diversos em um único lote. Também criticou-se a disposição a afetar a visita técnica e exigência de nutricionista e engenheiro, MPC pela procedência. Preliminar, peço referendo à decisão monocrática que recebeu a matéria no rito do exame prévio de edital. Referendado. No mérito, a exigência de obrigatória de realização de visita técnica mostra-se antagônica com o entendimento da Casa, já que a compulsoriedade do evento condiciona-se a demonstração de complexidade ou natureza do objeto que a justifique, o que não há no caso. A cláusula 915E, que exige a comprovação de vínculo de nutricionista ou engenheiro de alimentos e registro da empresa no CRN, também comporta alteração. Também passa por alteração a comprovação de qualificação técnica questionada. Ao requerer comprovação de fornecimento de cada um dos 54 itens, a cláusula deve ser revista.
Então, voto pela procedência integral do pedido. Em discussão, votação, aprovado. 3581, exame o edital de tomada de preço 5215 de Monte Alto para contratação de empresa de engenharia para realização de reforma na creche Pequeno Sonhador. A representante teria sido impedida de realizar a visita técnica. Ministério Público de Contas, Secretaria, Diretoria-Geral, pela procedência parcial, a fim de se corrigir o item 1.2, concernente ao agente que seria incumbido da visita técnica. Meu voto acolhe essas manifestações e dá procedência parcial do pedido. Esse é o voto. Em discussão, votação, aprovado. Finalmente, o pedido de reconsideração interposto pela Prefeitura de Pindamonhangaba em face da decisão que julgou parcialmente procedente a representação de comercial João Afonso, acolhendo a controvérsia dirigida à especificação do item arroz e feijão. Invocou o poder discricionário da administração a seu favor. MPC, pelo conhecimento e improcedência. Em preliminar, conheço do apelo. Conhecido. No mérito, não vislumbro razões para acolher a pretensão. Seria imprescindível justificar porque marcas tradicionais do mercado, tipo Tio João, Broto Legal e Camil, não satisfariam a necessidade administrativa. Voto pelo não provimento do pedido. Em discussão, votação, aprovado. Com isso, encerramos a análise dos exames prévios de edital. Passamos à nossa ordem do dia, sessão municipal, sob a minha responsabilidade, o item 10. Em exame, um agravo interposto pelo município de Ubarana contra despacho da presidência que indeferiu liminarmente, por intempestivo, o processamento de recurso ordinário interposto contra a sentença singular que julgou irregular prestação de contas. O GTP opinou pelo conhecimento e não provimento. O Ministério Público de Contas teve vista dos autos nos termos regimentais. É o relatório. Em preliminar, conheço do agravo. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, as razões recursais não comportam acolhimento. Como constou do voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, o indeferimento liminar por intempestividade do recurso ordinário interposto pelo município de Ubarana teve fundamento nas regras de contagem de prazos processuais consignadas na Lei Orgânica e Regimento Interno deste Tribunal, para publicações realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, originariamente impresso, ainda que também esteja acessível em versão digital no site da imprensa oficial. Não prospera, portanto, o argumento do agravante de que deveriam ter sido observadas, no caso, as mesmas regras de contagem de prazo que incidem nas publicações levadas a efeito em diários oficiais que circulam de forma exclusivamente eletrônica, como o Diário de Justiça Eletrônica. Dessa forma, conforme voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu proponho o não provimento do agravo. Em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 11 a 14, a palavra retorna ao conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Citadinho. Senhor presidente, o item 11 é recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Bertioga e pela construtora Monte Azul. Os recursos foram regularmente instruídos. SDG opina pelo conhecimento e pelo não provimento. Também o Ministério Público de Contas se manifesta da mesma forma. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, a questão aqui afronta duas súmulas do Tribunal, 23 e 25. Portanto, não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 12 da pauta, recurso da Empresa Municipal de Processamento de Dados é São José do Rio Preto, e contratou a empresa Cisoline, Gestão de Negócios. Aos recorrentes, recorrem a Prefeitura e a empresa. O SDG opinou pelo conhecimento do recurso, observando que a arguição de nulidade tem fundamento. No mérito, opinaram por provimento da matéria. Em preliminar, a questão aqui é a arguição de nulidade. Acho que tem razão a recorrente.
As questões que levaram ao decreto à irregularidade dos termos aditivos somente foram estabelecidas no julgamento, não tendo sido ofertada a possibilidade para o contraditório. Assim, o meu voto dá provimento ao recurso para fim de tornar nula a decisão, retornando ao gabinete do conselheiro relator. Senhor presidente, Perfeitamente. eu, como relator da decisão recorrida, eu solicito vistas. Então, vista ao conselheiro conselheiro Sidney Beraldo. Ok. O item 13 da pauta é recurso de Vinhedo, acórdão que julgou irregular licitação, ata de registro de preço. Os recorrentes vieram com seus argumentos. SDG é pelo conhecimento e pelo desprovimento. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, os argumentos recursais não superam o fundamento da decisão. A questão aqui é serviço de engenharia, que são só admitidos para ser feito por registro de preço aqueles pequenos serviços, e não aqueles que foram aqui citados. Portanto, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 14 da pauta trata-se do pedido de reexame de Diadema 2012. Em preliminar, eu conheço o pedido. Conhecido. No mérito, eu sou pelo desprovimento. As alegações de defesa não afastam as irregularidades, falta de recolhimento de contribuição do INSS, regime próprio ao PASEP, inadequação do quadro de pessoal, deficiência de tesouraria e divergência nas informações do sistema UDESP. De outro modo, as impropriedades com a UDESP no tocante à autorização parcelada diferida dentro do prazo estabelecido, as alterações foram devidamente esclarecidas, devendo, portanto, ser afastada. Mas mantenho a decisão afastando-se aqui o colocado. Voto que está em discussão. Conselheiro, Peço vistas. conselheiro Sidney Beraldo. Vista ao conselheiro Sidney Beraldo. Para relatar os itens 15 a 18, a palavra do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Item 15 cuida de embargos e declaração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos. Os embargos são legítimos para que sejam conhecidos, mas no mérito pode-se perceber que o embargante usa exclusivamente argumentos de mérito. Então, meu voto é pelo não provimento dos embargos. Em discussão, votação, aprovado. Alvino Dias, ex-prefeito do município de Alvinlândia, recorre num apartado que condenou um termo aditivo firmado com Laticínios Alvinlândia. Razões do ex-prefeito não se prestam a abalar os fundamentos da decisão da instância originária. A contratação direta do fornecimento de leite, com fundamento na inviabilidade de competição, não se sustenta. A alusão à emergência, hipótese excepcional prevista na lei, haveria, evidentemente, de se locupletar de comprovação pertinente. Não fosse isso, majoração do valor unitário do fornecimento, sob a alegada égide do artigo 65, objeto do aditamento, aqui contagiado pela inquinação da conduta que originou o contrato, demandaria a apresentação de comprovações hábeis, o que também não se consumou. Conheço, nego o provimento ao recurso. Em discussão, votação, aprovado. Odair Oliveira Mota, ex-presidente da Câmara Municipal de Itaberá, recorre. As contas foram reprovadas porque teria sido detectado um aumento diferente na revisão dos salários ou subsídios dos vereadores com relação aos funcionários. Mas o recorrente traz documentação que demonstra que efetivamente aconteceu, em razão de leis municipais, essa defasagem ou essa falta de equivalência entre os índices trazidos. Porém, traz um julgado do nosso egrégio Tribunal Pleno, no TC 500-08, traz a colação nas contas de Pinhalzinho, e com muita clareza definiu esse plenário, lembrando o SDG. Como bem destaca a SDG, a questão não é inédita, já não era inédita em 2012, portanto. No âmbito desta corte, reproduzindo o seguinte: os vereadores, reproduzindo trechos de julgados nos quais revalorizações anuais concedidas aos servidores municipais
que não haviam ainda sido incorporadas aos subsídios dos vereadores, podem ser consideradas como revisão geral dos vencimentos, não se tratando, portanto, de reajuste injustificado de remuneração. Essa decisão, para mim, é o quanto basta para, até por segurança jurídica, conceder aqui o beneplácito do provimento do recurso ordinário. Conheço do provimento. Em discussão, votação, aprovado. Por último, recursos ordinários de Núncio Lobo Costa, secretário municipal de administração, e a Prefeitura de Indaiatuba no contrato com Verocheque Refeições. O acorde exarado teve por principal fundamento a desclassificação da melhor oferta com base em inexequibilidade declarada por critério alheio ao instrumento convocatório. E assim foi. Em desprestígio ao quanto expressamente estabelecido, aplicou-se uma análise diversa, não prevista no edital, desprezando aspectos que influenciaram no negócio e infringindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ademais, ao constatar a realização de 13 rodadas de lance até a apuração da melhor proposta, que ao final restou inquinada pela inexequibilidade, foi possível considerar que a administração foi no mínimo incoerente. Ele permitiu a disputa e não se conformou com o resultado. Acho que é a síndrome de Cunha. Nas circunstâncias, diante da gravidade da falha, considera que a multa aplicada foi adequadamente dosada pelo eminente relator. Nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Para relatar os itens 19 a 28, a palavra do conselheiro Renato Martins Costa. 19, embargos de declaração, em face de decisão que negou provimento a recurso ordinário da Sanasa de Campinas, um contrato com a Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui se alega como passível de embargo dissonâncias e manifestações de órgãos técnicos e do Ministério Público, o que não pode a tal patamar ser erigido. Há uma arguição de nulidade, tendo em vista violação à garantia constitucional da ampla defesa, aspecto que também não prospera. Todas as notificações delas constaram o nome do ora embargante e não caberia intimação pessoal para pagamento de multa, porque a matéria não transitou em julgado. Estamos até decidindo um embargo de declaração em relação a isso. Como é possível ter uma nulidade a ser invocada desse teor? Rejeito os embargos. Em discussão, votação, aprovado. 20, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares, termo de alteração e de aditamento, contrato da Prefeitura de Rio Claro para locação de veículos e máquinas, recorrente, o ex-secretário municipal de Obras e Serviços. A instrução e pelo desprovimento foram apresentados memoriais. Preliminar, conheço. Conhecido. Aqui, a verificação que deve ser feita é quanto ao alegado desequilíbrio econômico-financeiro. Mas, na verdade, o que me parece é que nós temos uma subavaliação pretérita que ensejou o aditivo posterior. É o famoso mergulho a ser resolvido com um aditivo de correção a seguir. Fala o recorrente de desequilíbrios conjunturais da economia nacional, etc., mas não é nada disso. Vejam, Vossas Excelências, há uma tabela da entidade de classe, só para a gente ter uma ideia do quanto se mergulhou. Pá carregadeira, tabela da entidade, R$ 59,36 a hora. Proposta, lá atrás, né, antes do reequilíbrio, 45. Chassi de caminhão com carroceria, R$ 76,79 a hora. Proposta, 23. Chassi com carroceria de madeira, 3/4, R$ 76,79 a hora. Proposta, 20. Caminhão basculante, R$ 81,43 a hora. Proposta, 38. E, como diriam o ensino nosso, e aí vai. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 21 e 22 em conjunto. Perfeitamente. Recurso ordinário quanto à decisão que julgou irregular um convênio, aplicando multa ao responsável, convênio da Prefeitura de Exaporã para serviços de saúde. Na mesma oportunidade, a prestação de contas do exercício de 2007 também foi tida por irregular. A instrução
de ATJ pelo desprovimento, o SDG reconhece a presença de uma nulidade. Em preliminar, conheço. Conhecido. Eu entendo que a observação de SDG é correta. Elaborado o trabalho de fiscalização, os responsáveis pela Prefeitura e pela entidade foram formalmente notificados a apresentar eventuais justificativas e documentos. Subsistindo os pontos de controvérsia, haveria de se notificar nos termos do inciso 13 do artigo 2º da nossa lei orgânica, o que não ocorreu. O julgamento do termo de convênio da prestação de contas, portanto, se deu sem que se ensejasse a possibilidade de apresentação de justificativas específicas ou mesmo de correção da matéria. Eu decreto a nulidade com reabertura de instrução pelo eminente relator originário. Em discussão, votação, aprovado. 23, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares pregão e contrato, aplicando multa de 500 UFESPs aos responsáveis. Recorre uma das responsáveis, apenas a então secretária de Educação da Prefeitura de Mauá. O objeto é a aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis. A instrução é pelo não provimento. Foram apresentados memoriais. Conheço em preliminar. Conhecido. Não tenho dúvida que a matéria de fundo é irregular. Uma sequência de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que foi adquirida sob o regime de maior preço por lote, quando deveria, inequivocamente, ter sido o menor preço por item. Até porque tudo isso se destinava ao almoxarifado central da Prefeitura. Esse é daqueles editais, senhores conselheiros, em que o prefeito e todos os secretários que vão, eventualmente, um dia receber aquele material e serão os responsáveis de pagamento pela despesa, assinam junto. Então, eu não tenho dúvida que a matéria de fundo está errada, mas eu me animo a propor o cancelamento da multa. A senhora aqui recorrente é a secretária de Educação do município. Ela assinou lá porque um dia a secretária de Educação ia precisar de material de limpeza e ia requisitar para o almoxarifado central. Agora, pená-la em 500 UFESPs é como se ela fosse a secretária da Educação, responsável pela irregularidade da opção que o edital fez. Eu dou provimento parcial apenas para essa finalidade. Em discussão, votação, aprovado. 24 a 26 em conjunto. Perfeitamente. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares pregão e contrato, aplicando multa ao responsável, que é recorrente, prefeito de Caraguatatuba, assim como a prefeitura. Objeto, fornecimento de gêneros alimentícios para merenda. Na ocasião, foram julgadas também 2 representações incidentes como parcialmente procedentes. A instrução é pelo não provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. Temos aqui também agrupamento de itens de naturezas distintas num mesmo lote. Igualmente, a pesquisa de preços não foi bem demonstrada, com a instrução nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. 27, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados em 2007 pela Prefeitura de Penápolis ao Serviço de Obras Sociais daquele município, SOS. Multa aos responsáveis igualmente foi imposta. A instrução é pelo não provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. Tivemos aqui transferência de recursos com finalidade precípua de custeio de gastos de pessoal para exercício de funções comuns e atreladas ao cotidiano do poder público. Caso agentes comunitários de saúde, em contrariedade à regra geral da investidura de concurso público, por concurso público. Igualmente, inexistente plano de trabalho, demais elementos indispensáveis para a perfeita formalização do convênio, havendo registros, inclusive, de gastos inapropriados, como aqueles destinados ao custeio de funções administrativas da entidade. Com a instrução, nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. E o 28, senhora presidente, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. Para relatar os itens 29 a 37, a palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, item 29 eu retiro com reclusão automática. É retirado, então, o item 29 de pauta. O item 30
É um recurso ordinário interposto em face da decisão da egressa segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato da Prefeitura de Guararema e a Cooperativa de Trabalho e Transporte Rodoviário Autônomo de Cargas e Passageiros. No caso, não foi realizada pesquisa detalhada de preço para compor o orçamento básico, além do ato convocatório ter imposto requisito de qualificação econômica financeira em desacordo com a legislação, bem como houve restrição no prazo para requerimento de garantia de participação. O processo constou da pauta de julgamento em 10 de novembro de 2014, ocasião em que o recurso foi conhecido, mas adiado à apreciação em virtude de pedido da vice-nobre do conselheiro Roque Cittadini. Como havia sido considerado naquela oportunidade, a meu ver, a decisão deve ser mantida, posto que censurar o procedimento administrativo em posições de irregulares. Portanto, por não haver motivo para alterar, permito-me, antes de ouvir o eminente revisor, ratificar o voto proferido em sessão pretérita, não proferendo recurso. É isso, senhor. Com a palavra, o conselheiro revisor. Conselheiro Roque Cittadini. Eu penso que devo ouvir a todos. Em princípio, eu acompanho o voto do senhor relator, mas não sei que há divergência na casa. Então, continue em discussão. Todos nós temos casos assemelhados, né, eu acredito. Eu vou me permitir, senhora presidente, também pedir vista. Vista ao conselheiro Renato Martins Costa. Agora, senhora presidente, senhores conselheiros, é um recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares a concorrência e o contrato da Prefeitura de Pirassununga e Aviação Pirassununga Limitada. A assessoria técnica da TJ STG posiciona-se pelo conhecimento não movendo apelo. Nos autos, vieram os memoriais ofertados por Viação Pirassununga Limitada, que postula a regularidade da matéria. SDG examinou as alegações trazidas e reitera a manifestação pelo não provimento do recurso. É o relatório. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as razões recursais não possuem força para descaracterizar a decisão. Observa-se que na disputa licitacional, olha que palavra bonita, senhora presidente. Disputa licitacional, ora apreciada em série de recurso, e aí que está a questão importante. Das 11 empresas que tiraram edital, no edital de 32.640.000, 11 empresas retiraram edital. Só uma proponente apenas, a que já atuava na concessão anterior, que foi habilitada. A crítica sobre a comprovação de experiência anterior em atividade específica, a súmula 30 desse tribunal, não recai sobre a exigência da comprovação de experiência em transporte coletivo, como diz a origem, ou melhor, a parte interessada, a empresa, mas sobre a especificidade que contém no edital, dizendo que tinha que ter experiência em contrato coletivo urbano. Esta Corte de Contas tem entendido e tem sido muito firme de que a cláusula editalícia não pode ser restritiva, não pode ser ampla e não pode contribuir para frustrar o caráter competitivo do certame, talvez até para obtenção de menor proposta para a administração. Então, a decisão colegiada da COR combateu também a utilização em fase classificatória da metodologia da execução e avaliação de experiência, como também considerou desarrazoada a fixação do capital mínimo em 6% do valor estimado para todo o período do contrato de 10 anos. Diante disso, e do que mais consta, eu não dou provimento ao recurso. Em discussão, votação, aprovado. 32, recurso ordinário interposto por município Mogi das Cruzes, em fase de decisão que julgou irregular a concorrência, contrato de prefeitura e empresa Emplan Engenharia Construtora. Seria técnica TJ, digna MPC, SDG, entenderam que não foram afastados em correções e posicionamos pelo conhecimento, não provimento. É o relatório. Em preliminar, nesse recurso. Conhecido.
No mérito, as exigências relacionadas com a demonstração de capacidade técnica operacional mediante apresentação do atestado, acompanhada de acertão do acervo técnico, e de realização de visita pelo responsável técnico da empresa, representam práticas há muito reprimidas por esse tribunal. Além disso, o procedimento adotado pela administração feriu a competitividade do certame, pois não havia previsão expressa de permissão de oferecimento de certidão positiva com efeito negativo, que, no caso, revelou-se prejudicial. E no que toca à requisição de veículo empregatício do responsável técnico, não há dúvida de que a imposição editalícia afrontou a súmula 25 desta Corte. Diante disso, pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 33, retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. O item 34, também retiro com retorno ao gabinete. Retirado também o item 34. Item 35, recurso ordinário, interposto pelo município de Várzea Paulista, em fase de decisão regular de pregar um contrato celebrado, prefeitura e a construtora Gomes Lourenço, limitada. Na análise da matéria, o doutor Ministério Público de Contas e Secretaria de Diretoria-Geral concluíram pelo conhecimento e não provendo do recurso. É o relatório. Em preliminar, os pressupostos estão conhecidos, portanto, conheço o recurso. Conhecido. No mérito, as razões não merecem prosperar. O edital, ao aglutinar serviços de natureza distintas, envolvendo a coleta de resíduos sólidos e resíduos hospitalares, e ainda vedar a participação de empresas em consórcio para a execução do objeto, restringiu a competição, tendo em vista que somente a empresa anteriormente contratada participou do pregão. E se mostrou inadequada e desprovida do fundamento legal a imposição de apresentação de atestado de qualificação operacional em nome de sócios administradores. Ou seja, ampliou muito o que preceitua os editais nos expostos da legislação vigente. Assim, compartilho a manifestação do MPC, SDG, e voto pelo não provimento do recurso ordinário e mantenho na íntegra a decisão prolatada. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário, no item 36, interposto contra a decisão que julgou irregular a dispensação e contato de prefeitura de Itu, Instituto Uniemp, para a prestação do serviço de assessoria técnica educacional. O Ministério Público de Contas realizou que o presente processo foi sancionado. STG opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É um relatório. Os pressupostos estão satisfeitos, portanto, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, entendo que o processo ordinário da Prefeitura de Itu deva merecer o mesmo tratamento da irregularidade que teve o TC 1152, que tratou do ajuste direto pela Prefeitura de Jaú com a mesma entidade. As razões recursais não abalam os fundamentos da decisão combatida, já que era cabível a realização do certame. Além do que, resulta sem comprovação a compatibilidade do preço avançado. Diante disposto, não dou provimento ao recurso e mantenho a íntegra a decisão utilizada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 37, retiro com retorno ao gabinete. É regimental. Para relatar os itens 38 a 42, a palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Item 38, em exame recurso ordinário interposto por João Carlos Donato, ex-prefeito de Vinhedo, contra acórdão da segunda Câmara, que julgou irregulares o pregão presencial e a nota de empenho de 10 de 9 de 2007, emitida por aquela prefeitura em favor da empresa Tietê Veículos Limitada, objetivando a aquisição de caminhões com recursos provenientes do Programa de Intervenções Viárias, o PROVIAS. Conforme relatório e voto disponibilizado, a instrução foi desfavorável, o recurso conhecido na sessão de 15/7/2015, ocasião em que proferi meu voto pelo seu desprovimento, levando em conta a jurisprudência majoritária desta Corte. Contudo, solicitei a retirada de pauta do processo para melhor refletir sobre as ponderações feitas em sessão pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa, que se mostrou favorável a uma análise pouco mais liberal, por considerar que as exigências de acesso ao financiamento possam se traduzir, ainda que
a princípio restritivas, na única forma de o administrador obter o recurso necessário para o atendimento do interesse público. Antes de passar a palavra, convém observar que realmente os municípios somente poderão ter acesso aos recursos destinados ao Provia se aceitarem as condições impostas pela agência, FINAME, dentre elas, que o produto seja fabricado no Brasil e o fabricante e o fornecedor sejam cadastrados no BNDES. Estes, para essa tarefa, se obrigam a observar as disposições do regulamento para o credenciamento de máquinas, equipamentos, sistemas industriais e componentes do credenciamento de fornecedores informatizados do BNDES. Neste sentido, a inserção destas cláusulas do edital não pode ser atribuída ao administrador sob pena de se criar óbice à obtenção dos recursos. A questão sobre especificações do objeto pode ser alçada ao campo das recomendações. Ante o exposto, acompanho as ponderações feitas pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa e retifico o meu entendimento, exarado na sessão de 15 de julho de 2015, e voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão atacada e julgar regular a licitação e legal a despesa efetivada por meio de nota de empenho de 10 de setembro de 2007, sem prejuízo da recomendação anotada. Voto que está em discussão, conselheiro Renato Martins Costa. Eu agradeço, eminente conselheiro Sidney Beraldo, que ponderadamente avaliou todas as variáveis que se apresentavam à frente do administrador e acabou por aprofundar aquela impressão inicial que manifestei na sessão anterior com muito mais densidade e competência. Eu agradeço a Sua Excelência e acompanho o voto. Continua em discussão, em votação, aprovado o voto do conselheiro relator. Item 39, solicito a retirada de pauta como retorno ao gabinete. É regimental, retirado de pauta, então, o item 39. Item 40, em exame e recurso ordinário, interposto por Basílio Sacconi Neto, ex-prefeito de Tietê, e João Carlos Bove, ex-secretário executivo de Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tietê, SEMAI, contra acórdão da primeira Câmara que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre aquela Prefeitura e autarquia e o Banco Nossa Caixa S.A., atual Banco do Brasil S.A., objetivando a execução de serviços bancários relacionados à folha de pagamento dos servidores, pagamento de fornecedores, exclusividade na realização de empréstimos de consignação e a centralização de todas as movimentações financeiras do município, com aplicação de multa individual de 500 UFESPs. A instrução é desfavorável, o relatório e voto disponibilizado. Pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, as razões podem ser acolhidas, porquanto o objeto contratual envolve muito mais do que uma simples destinação de recursos ao pagamento de vencimentos dos servidores públicos municipais. Nele estão incluídos também o pagamento de fornecedores e toda a movimentação financeira do município. Portanto, como na expressão toda a movimentação financeira estão incluídas as disponibilidades de caixa do ente federado e sendo obrigatório o seu depósito em instituição financeira oficial, requisito preenchido pelo contratado, não vejo ofensa ao artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal, e nem a lei de licitações, porquanto contratação poderia se dar por fulcro do artigo 24, 8º da Lei de Licitações. Ante o exposto, voto pelo provimento dos recursos para o fim de reformar a decisão combatida e julgar regulares a dispensa de licitação e o contrato, cancelando-se as multas aplicadas. O processo encontra-se em discussão. Conselheiro Dimas Ramalho. Eu tenho um processo semelhante, eu queria analisar, então peço vista desse item. Obrigado. Vista ao conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Item 41 e 42, solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete.
Retirados de pauta os itens 41 e 42. Assim, para relatar os itens 43 a 48, a palavra é do conselheiro Alexandre Sarquis. Obrigado, Excelência. O item 43 retorna ao gabinete. É regimental. Item 44. Trata de recurso ordinário interposto por Sanás de Campinas contra a decisão pela irregularidade da licitação e do contrato com a empresa Saenge para a execução de obras da estação de tratamento de esgoto, aplicando multas individuais de 200 UFESPs às 3 autoridades que firmaram o instrumento. Participaram da licitação 10 pessoas jurídicas, 4 habilitadas. O que se apontou foi não a apresentação do orçamento em preços unitários, exigiu-se capacidade técnica não relevante e específica, violação à súmula 24, admitiu-se apenas um atestado para cada item. A Secretaria de Diretoria-Geral pronunciou-se pelo não provimento do recurso. Em 1/7/2015, propus o provimento unicamente para o fim de cancelar as multas do senhor diretor técnico e do senhor procurador jurídico, quando na discussão pediu visto do excelentíssimo senhor conselheiro Dimas Ramalho. Com a palavra, o conselheiro Dimas Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, as razões recursais, do meu ponto de vista, não merecem prosperar, já que as falhas que deram embasamento de decisão não restaram resolvidas. Tampouco são passíveis de relevamento. No tocante à multa, verifiquei que o diretor técnico, o senhor Aurélio Câncer Júnior, assinou o contrato juntamente com o diretor-presidente da autarquia, senhor Luiz Augusto Castilhão de Aquino. Ao passo que o procurador jurídico, conquanto tem assinado o ajuste, o fez na condição de assessoramento. Por outro lado, ainda que não tenha homologado o certame, o diretor técnico não está isento de responsabilidade à medida que subscreveu o ajuste, folhas 1952 e 1979. Além do que, a sua senhoria vinha participando de todo o processo administrativo. Eis que assinara também, em conjunto com o diretor-presidente, a solicitação de compra de serviço que desencadeou o certame licitatório, e nessas condições, nem mesmo poderia alegar que desconhecia o procedimento. Além disso, é oportuno observar que a referida autoridade administrativa assinou também o termo de ciência e notificação, folha 2153, volume 11, e também teve assegurado o direito de defesa, conforme despacho, as folhas 2248, onde consta o seu nome. Assim, nessas condições, nessas circunstâncias, eu não vejo razões por que anular sanção a ele posta. Sendo assim, eu concordo com as ponderações do conselheiro Renato Patrício Costa, manutenção da multa aplicada ao diretor técnico, assim como aquela imposta ao diretor-presidente, já que ambos elevaram o ajuste, cancelando somente a sanção atribuída ao procurador jurídico. Pelo exposto, respeitosamente, divido o eminente relator, quanto à proposta de exclusão de multa ao senhor Aurélio Câncer Júnior, acompanhando nos demais aspectos. Meu voto é, portanto, no sentido de provimento parcial do apelo, somente para cancelar a multa, a pena pecuniária, aplicado ao procurador jurídico. Em síntese, é a posição. Continue a discussão, conselheiro relator. Diante dessas observações, realmente estão na avaliação da parte que tomou cada um dos diretores técnicos. O diretor técnico tomou mais ação do que eu havia imaginado antes. Então, a proposta é de provimento parcial tão somente para retirar a multa do procurador jurídico. Eu encampo a proposta do revisor e faço dela o meu voto. E continue em discussão. Em votação, aprovada, então, a proposta. O item 45 é recurso ordinário, interposto por Eliana dos Santos Silva, ex-prefeita do município de Ribeirão Grande, face de decisão que julgou irregular a comprovação da aplicação de recursos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Houve terceirização ilícita de mão de obra, contratação de agentes comunitários de saúde, MPC pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, a questão não é inédita, a Lei 11.350 veda a contratação de terceirizado de agentes comunitários, nega o provimento. Em discussão, votação, aprovado. O item 46 é recurso do prefeito municipal de Tirapina contra a decisão de irregularidade de contrato
e concorrência para transporte de alunos na zona rural e urbana. 2 participantes, 1 inabilitada. Entre outras irregularidades, houve violação da súmula 14, Ministério Público pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, filio-me a posição do Ministério Público e nego provimento ao recurso. Em discussão, votação, aprovado. O item 47 é pedido de reexame do município, das contas do município de Areias do exercício de 2012, que houve foi em observância da regra constitucional relativa a precatórios, artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, gastos acima do limite 55,61%, além de inobservância do parágrafo único do artigo 21. As razões de recurso não afastaram chefia de ATJ, assessorias, Ministério Público, a unanimidade pela manutenção do parecer prévio desfavorável. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, acolho a instrução e nego provimento. Pelo não provimento, eu voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 48 é pedido de reexame das contas de CAREI 2012. Houve não atendimento ao que estabelece o 212 da Constituição Federal, não utilização da parcela diferida do Fundeb. Vieram razões de defesa. O setor de cálculos da assessoria técnica manteve o percentual. Opina, pois, pelo conhecimento e desprovimento, assim como a jurídica, chefia e Ministério Público. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, manteve-se a aplicação. Nego provimento. Em discussão, votação, aprovado. Antes de encerrar a sessão, eu indago ao douto representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Sim, Excelência. Há interesse de vista específica no item 8, que tratou da contratação da Prodesp com a empresa inidônea Itaseg, e também do item 38, que tratou da discussão sobre o acesso aos recursos do Provias. Itens 8 e 38, vista ao Ministério Público de Contas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Senhora Presidente, Perfeitamente. gostaria apenas de comunicar aos membros deste plenário que encaminhei ofício ao secretário da Fazenda solicitando informações sobre as modificações efetuadas no programa Nota Fiscal Paulista. Já encaminhei ofício ao secretário da Fazenda. Vamos aguardar, então. A palavra continua livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira mais fazer uso, eu agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde.